Olá, sejam todos muito bem-vindos à Jornada Digital de Educação 2021. Eu sou a Letéia Tosto, gerente de serviços educacionais da Santiliana. E esse é um evento apoiado pelos programas Novo Pitanguá e a plataforma Kepler. Se quiser mais informações, o link desses programas estarão no descritivo do vídeo e no chat, que o pessoal está colocando aí. Pessoal, muito bom estar aqui com vocês essa manhã, e esse evento ele foi pensado principalmente para você, professor, coordenador e gestor educacional, que sempre está no centro das grandes transformações da escola. E esses últimos meses, esse último ano, a gente tem passado por muitas transformações, não é mesmo? E antes de começar a falar do tema da nossa palestra, eu gostaria de explicar um pouquinho como a jornada está dividida. Separamos os temas por horários, sendo 3 horários durante 4 dias. Às 10 horas, que é agora, temos temas relacionados à educação infantil e ensino fundamental. Às 18 horas, abordamos os temas relacionados à gestão escolar. E às 19 horas, os temas serão relacionados à vida profissional e o ser humano, como experiências e vivências do dia a dia. Ou seja, uma jornada recheada de informações, recheada de bate-papo, recheada de troca de experiências. Então, pessoal, mas para que esse seja um bate-papo onde realmente faça sentido para vocês, faça sentido, vamos compartilhar experiências, dificuldades. Por isso, participem. Participem pelo chat, colocando aí as suas observações, perguntas, que eu sempre trago no momento oportuno ao nosso convidado. Mas não deixem de participar, tá? Toda contribuição é super bem-vinda. E fique ligado, que ao longo dessa formação, aparece na tela e no chat para você gerar o seu certificado de participação, ok? Então, prestem atenção aí, que o link vai ser colocado no chat para que vocês gerem o certificado desse momento, desse nosso encontro, que eu tenho certeza que vai ser muito prazeroso e muito rico. E hoje, para a gente falar sobre jogos de experimentação, temos um convidado super especial, o Thiago Eugênio. Thiago, ele é cofundador executivo da plataforma educacional Neurons e do Escape Factory. Tem mestrado em psicobiologia pela UFRN e formação em Game-Based Learning e Gamification pela Question Learn em Nova York, além de passagens pelo Colégio Bandeirantes, onde auxiliou a criar o primeiro currículo STEAM para o ensino médio. É autor do livro Aula em Jogo, Descomplicando a Gamificação para Educadores, e do livro Por Dentro do Jogo, Como os Games Impactam o Cérebro e as Relações Sociais. É professor convidado de pós-graduações em diversas instituições, dentre elas USP, Unifesp, IPOG, Santa Casa e Instituto Singularidades. Thiago Eugênio, seja muito bem-vindo. Oi, Ale, tudo bem com você? É um prazer estar aqui compartilhando esse espaço digital com muitos professores, com a equipe da Moderna. Estou super, super feliz de estar aqui com você nessa jornada, tá bom? A gente que agradece a participação, você ter aceito o convite e vir compartilhar com a gente aí essas experiências ao longo da sua carreira, Thiago. Então, vamos lá, para a gente começar aquecendo aqui, enquanto o pessoal está pegando cafezinho, está se inteirando aí dos nossos assuntos e comecem a colocar as perguntas no chat, né? Eu gostaria de perguntar para você, Thiago, efetivamente, quais são os benefícios dos jogos e experimentação em sala de aula? Perfeito, Ale, ó, vamos fazer o seguinte, então, ao invés de eu responder com palavras, vamos mostrar algumas imagens, alguns recursos, porque já dizia o ditado, né, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, eu vou começar a minha apresentação, vamos dar o play, então, vamos lá, professores, sentir essa vibe, sentir as possibilidades aí que vocês têm no mundo digital e também, obviamente, no presencial, para encantar, para mudar a experiência dos seus alunos na sala de aula, tá certo? A minha apresentação, então, tem esse nome, Jogos e Experimentação, Ensino Fundamental nos anos iniciais. Eu vou trazer alguns exemplos justamente para esse ciclo, mas, obviamente, aí que você pode adaptar para outros anos. Vocês vão ver que isso é facilmente adaptável, depende muito da intencionalidade pedagógica do professor. Então, olha só,
Já aproveitando, a pergunta da Ale, que é muito pertinente, afinal, por que nós estamos discutindo jogos? Porque é importante um professor olhar para os jogos, conhecer alguns jogos e entender justamente os seus benefícios para trazer para a aprendizagem. Eu vou trazer um exemplo para fazer um exercício de aquecimento, né, uma reflexão com vocês aqui. E é um exemplo que vem, sabe de onde, gente? Um exemplo que vem de um lugar não, que é, na verdade, que é muito conhecido pelos nossos alunos e também por nós, professores. É um exemplo que vem lá do TikTok. E eu vou falar para vocês um pouco sobre as lições desse garotinho, desse bebê, na verdade, que super encantador, um sucesso nas redes sociais. Tenho certeza que aí alguns professores devem conhecer o famoso chefe Colby. Olha só, se você conhece, coloca aí nos comentários, digita aí, eu conheço, eu conheço. Sim, ele é um bebê extremamente pop, conhecidíssimo nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no YouTube. E eu quero trazer para vocês um vídeo, algumas cenas, né, do Colby, para justamente a gente fazer esse aquecimento e essa reflexão, já pensando na pergunta que a Lê me trouxe, tá bom? Olha só, eu vou passar um vídeo aqui para vocês, tá certo? E nesse vídeo vocês vão ter que prestar atenção. Vocês vão pensar o seguinte, ó, o que chama mais a sua atenção no vídeo do Colby? O Colby, ele vai estar fazendo Margherita Chicken, tá? É um vídeo que eu capturei lá do TikTok, e vocês vão prestar atenção nesse vídeo, e depois vocês podem escrever aí no comentário o que chamou mais a sua atenção nesse vídeo. Vamos lá? Preste atenção. E aí, gente, vamos lá, tá repetindo aqui, deixa eu fazer um pause. O que chamou mais a atenção de vocês? Enquanto vocês estão digitando aí nos comentários, eu vou perguntar para a Lê. Lê, você conhecia o chefe Colby? Já ouviu falar dele? Já ouvi. Maravilhoso, né? É uma graça, né? além da fofura, né? O que chama atenção aí nessas imagens, gente? O que tá rolando aí nos comentários, Ale? O pessoal tá colocando assim, autonomia. Isso, ele tá aprendendo e se divertindo. Legal. À medida que ele faz, ele saboreia. Aí Perfeito. Fala da coordenação motora. Perfeito. O Cláudio fala que ele interage e se entrega à brincadeira. Aí a Ângela fala motricidade, pinça. Muito bom. São esses. Deixa eu ver. Nossa, quanto? Aqui, a Nara fala, criança aprende e se diverte. Cristiane, precisão dos movimentos. A coordenação motora. Isso. Alguém falou sobre uma situação mais aversiva, que dá mais um... por exemplo, o que aparece aí de imagem nas cenas que deixaria uma mãe de cabelo em pé? O que apareceu aí no vídeo? Aparece na cena que deixaria uma mãe de cabelo em pé. Cabelo em pé, isso. O pai também. Vamos ver se o pessoal coloca aqui. Aqui, a Meire fala assim, ó. Fiquei de olhos arregalados com o fato de parecer mexer com fogo. Boa. A Meire mexer com tudo. Fazendo vários momentos de coordenação motora, mas assustou ela tá mexendo com fogo. Perfeito. Aquele óleo espirrando na panela, né? Exato. Não é muito comum, né, Ale? A gente vê uma criança com essa idade tão próxima do fogo. E mexendo, inclusive, ali com o talher. É algo que
assim, de uma forma comum, a gente tenta evitar o máximo possível. A criança não pode se aproximar do fogo, a criança não pode se aproximar desse ambiente. Mas tem uma situação que é muito interessante, que eu vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês reflitam sobre isso, tá bom? O que é que quem está ensinando o Kolbe se assegurou de fazer para dar conta disso, ou seja, para dar conta dessa aproximação que o Kolbe tem com o fogo, sem impedi-lo de passar pelo processo de aprendizagem? Olha só, tem um adulto, né, que estava ali supervisionando o Kolbe, tá certo? Tudo bem? O que esse adulto fez para assegurar que o Kolbe não tivesse nenhum trauma, nenhum processo negativo, nenhuma experiência negativa com o fogo, sem impedi-lo de passar pelo processo de aprendizagem, que no cozimento é inevitável se aproximar do fogo, né, gente? Tem que ter essa relação. Quem que estava ali, o que fez? O que se assegurou de fazer? Tem alguns comentários aí surgindo? Estava com mediação. O Márcio falou que ele desligou o fogo. Eu não lembro disso. Sim, ele chega, tem vários vídeos mostrando que ele liga, ele desliga o fogo, ele tem uma autonomia enorme, enorme mesmo. Mas olha só, ali no caso, eu acredito que sejam os pais do Kolbe, que inclusive faz os vídeos e acompanha o Kolbe, mas tem uma questão muito forte, o seguinte, que o adulto se aproxima com ele do fogo, mas está segurando ele, sempre segurando. O pessoal colocou aqui, a Rosana segurou no colo, a Marisa também falou, o adulto estava sempre observando e acompanhando todo o processo. Perfeito, exatamente isso. E aí eu quero fazer justamente a conexão disso com o processo de aprendizagem, né, que ocorre de forma estruturada dentro de sala de aula. O que a gente faz para expor os nossos alunos a situações ou a momentos ali, a contextos de riscos, sem colocá-los de fato exposto ao risco real? A gente cria exercícios estruturados, a gente cria histórias, a gente cria roteiros de atividades, a gente cria o quê? Jogos. Então, veja, como é importante contar com essas estratégias, com essas técnicas, e aí entram os jogos, para criar situações que você expõe o indivíduo ao processo de aprendizagem, protegendo-o, colocando-o em segurança. Então, os jogos é uma forma também de você criar essa experiência, ter um ensaio controlado, com um risco mínimo, expor o indivíduo a essa situação, tá? E colocá-lo justamente com o processo de aprendizagem, seja a partir de dinâmicas competitivas, de dinâmicas colaborativas e assim por diante. Tem um conceito que eu gosto muito do Papert, que ele fala de micromundos. Como é importante o professor, o indivíduo que está mediando o processo de aprendizagem, construir pequenos mundos controláveis, no qual você expõe o indivíduo para participar de uma série de situações, uma série de experiências, para produzir novas aprendizagens e novos conhecimentos aos alunos. Para além da diversão, para além da autonomia, para além de todos os benefícios que os jogos trazem, e a gente já conhece, né, que a gente fala sobre o aspecto lúdico, a importância do divertir, a importância do indivíduo tomar decisões, a importância do indivíduo enxergar as consequências de suas decisões, que é isso que ocorre dentro de uma situação de jogo. É importante a gente pensar no jogo como um micromundo, como uma experiência que pode ser criada, reproduzida de uma forma rápida e barata, para você justamente colocar o indivíduo naquele círculo mágico e ensaiar algumas situações. E essas situações, elas estão controladas, elas estão mediadas, elas estão seguras. Então, quando você vai jogar um banco imobiliário, ou então jogar um War, ou então jogar um jogo de dados com cores, com os aspectos mais simples que vocês podem conhecer, você sai da posição de indivíduo e pode virar o quê? Pode virar um
um guerreiro, pode virar um construtor, pode virar um arquiteto, você pode assumir papéis sociais que aquele jogo demanda, você entra naquele universo e você participa de uma série de relações estruturadas que têm um objetivo comum, tem regras acertadas e o indivíduo precisa acatar essas regras para que ocorra uma experiência de aprendizagem. Ou então um momento lúdico de diversão, de interação entre as pessoas, no qual vão ser geradas experiências que o professor depois pode utilizar como um repertório de vivências para fazer um exercício de reflexão. Se o comportamento do indivíduo foi adequado, não foi adequado, se a estratégia escolhida pelo jogador ou pelo aluno foi interessante ou não foi, o que o motivou a escolher determinadas estratégias e assim por diante. Para além do trabalho de habilidades, a gente também pode trabalhar conteúdos específicos da matemática, de português, de ciências, de história, socioemocional e assim por diante. O objetivo da minha apresentação é justamente trazer um pouco esse embasamento teórico para vocês, professores, e apresentar algumas ferramentas, inclusive ferramentas que nós estamos desenvolvendo aqui com a minha equipe, tá? É mostrar esses caminhos de como que vocês podem construir esses micromundos. E como esses micromundos são muito importantes para expor o sujeito a diferentes situações, a diferentes experiências, e tem um outro aspecto que eu gosto bastante de falar, a importância desses micromundos serem, vamos dizer, artefatos que te empoderam como professor, que coloca você como um professor, como um designer de experiências, um professor que desenha percursos de aprendizagem para os seus alunos, tá? Então, eu espero realmente que eu consiga passar para vocês de uma forma prática essas possibilidades e que vocês amanhã ou hoje mesmo já consigam explorar essas diferentes ferramentas para construir diferentes micromundos de aprendizagem para os alunos de vocês, tá certo? Então, vamos lá. Antes de eu falar de uma forma mais prática, vamos então a esse embasamento teórico que se refere à aprendizagem propriamente dita. É importante que você, professor, tenha em mente que toda a aprendizagem, ela tem 3 aspectos. Ela é cognitiva, ela é afetiva e ela é motora. Tiago, mas o que significa aprendizagem cognitiva? Veja, nós, neurotípicos, nós temos os órgãos dos sentidos que captam informações. Como assim, Tiago? Nós temos os olhos, nós temos a boca, nós temos o nariz, e nós temos receptores que captam diferentes informações que estão no ambiente. Essas informações, elas são enviadas para o nosso cérebro e elas são processadas. E a partir desse processamento, você tem a estruturação de ideias, de conceitos, e a organização disso para você conhecer e fazer uma leitura do mundo. Acontece que a gente tem vários estudos que mostram o seguinte, Ale, que quando o processo de captação da informação, ela é associada a uma emoção, a um sentimento ou a uma sensação, a aprendizagem dessas informações, o processamento dessas informações é muito mais efetivo. Nós temos diversos estudos que mostram isso. E para sintetizar a importância da afetividade, a importância da emocionalidade, a importância das emoções no processo de aprendizagem, eu trago essa frase do Francisco Moura. Francisco Moura fala de uma forma bastante inteligente e sintética sobre como funciona justamente a emoção no processo de aprendizagem. Vamos conferir essa frase. A curiosidade, o que é diferente e sobressai no entorno, acende a emoção. E com ela, com a emoção, abrem-se as janelas da atenção, foco necessário para a construção do conhecimento. Então, uma coisa que é muito importante que todo professor se atenha é o seguinte: não existe aprendizagem sem atenção. Você precisa capturar, ganhar a atenção do seu aluno para que ocorra justamente a passagem ali das informações de uma forma efetiva. E a gente sabe que essa captura de informações ela é muito mais efetiva quando existe emoção.
E os jogos são recursos super interessantes para criar interação entre os jogadores. E essas interações entre pessoas é que geram as emoções, geram os sentimentos, geram as sensações. É a expectativa de ganhar, é a ansiedade de cumprir uma determinada meta, é a vontade de virar aquela carta, a vontade de avançar, de passar de fase, a expectativa de alcançar a vitória. Todas essas emoções atreladas à experiência do jogo em si são fundamentais para gerar uma memória de longo prazo, uma aprendizagem mais significativa, mais duradoura. E é a partir dessa aprendizagem que mais lá na frente o seu aluno vai utilizar esses conhecimentos como um repertório, como se fosse uma caixinha de ferramentas, e conectar com outras aprendizagens. E é a partir dessa conexão que surge o processo criativo, que surge o processo inventivo, a inovação propriamente dita. Você tem que entender isso, que como professor, nós estamos sempre adicionando tijolinhos ali à identidade e ao repertório de conhecimentos sobre fatos, sobre situações que o aluno tem. E é a partir desse repertório, depois, que ele vai começar a ter insights, criações mais robustas, mais refinadas, tá certo? E como eu falei, é importante ter a atenção dele, é importante ter a motivação. Sem motivação, o aluno não vai prestar atenção também na sua aula, não vai te olhar, não vai interagir com os outros alunos. E, como eu falei, isso é extremamente importante para gerar memória, para gerar justamente aprendizagem de longo prazo. Porque senão a experiência vai ficar líquida, vai ficar momentânea. E isso a gente não deseja. Como professor, nós sempre buscamos experiências, recursos, estratégias para gerar uma aprendizagem mais robusta, mais consistente nos nossos alunos. E aí tem uma outra palavrinha também. Então, eu falei de cognitiva, falei de afetiva e motora. O que significa motora? Significa o seguinte, que você, como professor, é importante abrir espaço dentro do seu planejamento, abrir espaço dentro da sua agenda ali, para que o aluno possa tangibilizar aquilo que está na cognição. É o aprender fazendo. É quando ele manipula os conceitos, é quando ele manipula o conhecimento que ele adquiriu e ele faz algo. Ele enxerga na prática a consequência daquele conhecimento. Então, vamos pensar assim, quando a gente trabalha com números, quando você começa a trabalhar com material dourado ou com manipulação de unidades, dezenas, você está fazendo uma aprendizagem motora. O Kolbe também, o Kolbe estava lá fazendo, mexendo a Marguerita Tic, ele estava no processo de aprendizagem motora. É muito importante que sempre a gente pense nessas dimensões, na cognitiva, na afetiva e na motora. E quando nós falamos dos jogos, os jogos são artefatos, são estratégias super interessantes, porque no jogo o aluno, ele é o agente, ele é o protagonista, ele tem que tomar decisões, ele tem que manipular objetos, ele tem que mudar o avatar, o personagem de lugar, ele tem que escolher caminhos. Isso é extremamente importante para que ele enxergue na prática os efeitos dos seus atos, da sua agência. Então, aí a gente fala simplesmente que existe, sim, um componente motor nesse processo de aprendizagem, tá certo? Bom, aí agora falando um pouquinho sobre diferenças entre conceitos, mas antes eu vou conceituar o jogo e depois vou fazer essas diferenciações que são importantes, tá? Então eu trouxe aqui uma das definições de jogo. São muitas definições, eu trouxe do Koster, de 2004. E o que seria um jogo? Olha que interessante. Um sistema no qual os jogadores se empenham em um desafio abstrato definido por regras. Esse sistema eu poderia substituir por micromundo, tá? Ou seja, um mundo à parte que tem regras acertadas ali pelo professor e com o aluno, e nesse micromundo eles estão motivados, eles estão empenhados a resolver um problema, a passar por um desafio, tá? E esse desafio, muitas vezes, ele é abstrato. Então, quando a gente vai falar do jogo da vida,
do War, do Banco Imobiliário, os exemplos que vocês mais conhecem, são todos desafios abstratos, né? Esses desafios abstratos, eles são úteis para gerar as interações entre os jogadores que vão produzir sensações, que vão produzir emoções, vão produzir sentimentos fundamentais para o que ocorra uma aprendizagem mais eficaz, tá? Então, vamos lá, abstrato definido por regras, interatividade, feedback que resulta em produtos quantificáveis e que desperta reações emocionais. Olha só, na própria definição do Ralph Koster, que é um game designer, ele traz a parte de reações emocionais. Como é importante isso, né? No processo de aprendizagem. Agora é o seguinte, nós temos lá os jogos, como eu falei, os jogos de tabuleiro que nós jogamos em casa, mas nós também temos os jogos digitais que os nossos alunos amam, como o Minecraft, como o Free Fire, e tantos jogos de videogame como os jogos de celular. É importante que você, professor, entenda que esses jogos são de entretenimento, tá? Eles podem ser utilizados para fins pedagógicos? Claro que pode. Você pode trazer alguns dos elementos dele e fazer uma adaptação e trazer para dentro da sua aula. Ou então, você pode pegar, criar, ou então pegar jogos que são especificamente voltados para a aprendizagem. Vamos lá, vamos citar um exemplo. O Minecraft, ele nasceu como um jogo voltado 100% para o entretenimento, mas a Microsoft viu um potencial de utilizá-lo na educação e criou um jogo sério do Minecraft, o Minecraft Edu, né? Outro exemplo, o Uno. O Uno, que é um jogo de cartas, é um jogo 100% voltado para o entretenimento das pessoas, para estabelecer interações, momentos bacanas, legais, divertidos com um grupo de pessoas. Mas nada impede de você, professor, mudar o conteúdo daquelas cartas e trabalhar com outros conceitos. Então, na literatura, a gente encontra vários artigos de pesquisadores, de estudantes de mestrado, doutorado, que fazem adaptação das cartas e trabalham com conceitos de ciências, de história, outros conceitos de matemática, né, porque o Uno já trabalha com os números e assim por diante. Quando eu faço essa adaptação de um jogo voltado 100% para o entretenimento e pego e faço um uso mais sério, voltado para a aprendizagem, a gente chama de serious game, ou jogos sérios. Esses jogos, eles têm um propósito de aprendizagem, propriamente dito. E veja, eu posso, então, utilizar já jogos, mecânicas prontas, como o Uno, por exemplo, ou eu posso criar um jogo totalmente novo, um jogo que tem cartas, que tem tabuleiro, que tem uma tela, que tem QR Code, enfim, dá para fazer de várias formas, tá bom? Inclusive, na literatura, você encontra essas propostas de jogos sérios, que estão publicadas aí pela internet, nas revistas, nos congressos, e aí você pode se aprofundar e pode utilizar esse recurso pronto ou fazer uma outra adaptação. Então, é bem tranquilo em relação a isso. O que é importante que você saiba é o seguinte: quando a gente fala dos jogos de entretenimento e dos jogos sérios, eu falo do que a gente que a literatura conhece como aprendizagem baseada em jogos. E isso não é absolutamente nada inovador, não é nada recente. Para vocês terem uma ideia, o Piaget, Vygotsky, Vallon já falavam sobre isso, sobre a importância do jogo como um recurso mediador da aprendizagem. É muito importante que o professor conheça diferentes jogos, conheça diferentes mecânicas para trazer dentro do seu contexto de aprendizagem. Pode trazê-lo inteiro, ou então pode trazer algumas partes, alguns elementos dos jogos. E aí, quando eu trabalho com pegando alguns elementos dos jogos, olha que interessante, eu começo a falar de um outro conceito. Esse é um pouco mais novo, né? Nasceu em 2004 esse conceito, mas ganhou força, popularidade somente em 2010. Mas aí eu falo de gamificação. Gamificação é um pouco diferente de aprendizagem baseada em jogos. Gamificação é o uso da linguagem dos jogos, o uso dos elementos dos jogos para resolver problemas no mundo real, tá? E aí nós temos alguns produtos que fazem um uso muito bem feito de gamificação
e que eu acho que vocês conhecem. Eu vou citar um exemplo apenas, que é o Duolingo, que é um aplicativo para você aprender novos idiomas. E esse aplicativo, o Duolingo, ele motiva o usuário a cumprir tarefas, cumprir atividades por meio de uma gamificação. Então, o usuário, quando realiza uma tarefa, ganha pontos, badges, vai passando de missões, completando missões, vai mudando o nível, evoluindo. Olha só, todos esses são elementos típicos dos jogos que estão dentro do Duolingo, mas o Duolingo ele não é um jogo, ele é um aplicativo que trabalha com a aprendizagem de novos idiomas. Os desenvolvedores trouxeram alguns desses elementos para justamente motivar o usuário a cumprir mais as atividades, tá certo? A se conectar mais com a ideia do aplicativo. Nós temos uma série de outros exemplos, mas por conta do tempo eu vou adiantar aqui, tá bom? E aí é o seguinte, agora a gente parte para a etapa prática da nossa apresentação. Então, eu falei para vocês rapidamente dos diferentes conceitos, né? Tanto do jogo pronto, jogo adaptado, ou então de trazer alguns dos elementos para a sua sala de aula pensando num processo de gamificação. Mas, Thiago, como que eu faço isso na prática? Então, a gente tem alguns sites, alguns serviços, hoje nós estamos vivendo um momento muito apropriado, muito feliz no que diz respeito a isso, porque existem muitos recursos disponíveis que você, professor, pode fazer uso. Então, eu vou sugerir aqui o classtool.net, tá? É um site que você entra e lá ele tem vários cards. E um desses cards, por exemplo, você pode montar uma roleta com o nome dos alunos, fazer um sorteio deles, quem vai responder uma pergunta, quem vai fazer alguma atividade. Para além do nome, você pode utilizar os conceitos que você trabalha, as cores que você trabalha, os números que você trabalha. Esse é um recurso, a roleta é um recurso de jogo, tá? E você pode trazer de uma forma bem simples e bem pontual para a sua sala de aula, para fazer o quê, Thiago? Para organizar os alunos, para resolver um problema de organização, para escolher aquele que vai responder uma pergunta, que vai participar da atividade, que vai falar, enfim, vai colocar o seu posicionamento. É uma ferramenta que ajuda na gestão dos alunos, tá? Na hora de você organizar quem vai apresentar primeiro o trabalho, em segundo lugar, em terceiro lugar, é uma forma bem prática e bem rápida de você resolver esse problema de gestão, tá? Claro que dá para fazer usos mais complexos, mas eu gostaria de que você, se você observasse aqui nessa apresentação um uso mais específico em relação à gestão de sala de aula. Nós temos outros recursos, como o WordWall, que é uma plataforma super conhecida agora pelos professores brasileiros, que oferece também uma série de outros templates, outros recursos para você trazer o seu conteúdo para cá e criar interações, criar dinâmicas mais próximas do universo dos jogos. Então, eu trouxe para vocês esse exemplo aqui, que é um exemplo de caixa de surpresa, ou caixa misteriosa. Então, você tem as caixas numeradas, vocês estão vendo aí no vídeo, como é fácil você mudar o conteúdo dessas caixas. Você pode trabalhar com imagens, você pode trabalhar com textos, então você pode trabalhar com diferentes mídias e pedir para o seu aluno escolher um número para você abrir uma caixa. E aí você pode trazer uma mensagem, pode trazer um desafio, uma pergunta, pode trazer uma imagem, né? Então você pode criar uma série de dinâmicas próxima do universo dos jogos para ter uma experimentação diferente na sua sala de aula, tá? Então esse é um exemplo bem simples, mas se você explorar lá dentro do WordWall, você vai encontrar uma série de outras possibilidades. Tem a possibilidade de criar caça-palavra, anagramas, criar aquelas atividades de match, né, de uma caixa relacionada, um conceito relacionado com o outro, dá para criar labirintos, atividades que envolvam quiz, verdadeiro ou falso, e assim por diante. Realmente é uma plataforma que entrega bastante valor para você como professor. Cada um desses templates permite você reproduzir
elementos de jogos, ou então jogos inteiros, de uma forma rápida, de uma forma prática, tá? Vamos lá, um outro recurso, esse recurso aqui é uma plataforma desenvolvida aqui no Brasil, eu desenvolvo junto com mais 2 parceiros, o Márcio e o Dudu, e é uma plataforma que permite o professor criar, de fato, jogos e compartilhá-los de uma forma prática com os estudantes, tá? Então, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Esse aqui é um exemplo que envolve um quiz sobre habilidade socioemocional. Então, você tem alguns templates prontos, como este aqui, você pode mudar, claro, a cor, você pode mudar o conteúdo, pode trazer imagens, pode trazer vídeos. É muito, muito, muito personalizável, tá, gente? Uma coisa que eu, como profissional na área de educação, tenho, assim, trabalhado todos os dias, é o seguinte, é como desenvolver ferramentas para dar mais, para empoderar o professor, né? Para que ele possa reproduzir de a forma mais rápida e descomplicada possível os elementos dos jogos em suas aulas, para que ele enxergue o resultado e os benefícios que isso traz. No que diz respeito à motivação, no que diz respeito ao engajamento, à participação, ao feedback que os próprios alunos trazem, que os pais trazem, que a direção da escola percebe, é bem voltado para isso. As ferramentas que eu estou mostrando para vocês aqui têm justamente esse objetivo, de como você pode trazer o seu conteúdo. Olha que interessante, aqui eu estou trazendo um vídeo do YouTube, eu posso então ter um conteúdo em vídeo, posso trabalhar aqui, trazer esse vídeo para esse desafio, colocar um indivíduo para assistir, né, esse conteúdo, esse vídeo, e a partir das informações que eu tenho ali, ele resolver um problema, resolver uma atividade, tá certo? Então, essa é uma ferramenta que empodera muito o professor. Ela é simples, eu vou mostrar algo mais complexo, que é muito potente também, e tem muito a ver com a construção de micromundos que eu falei anteriormente. Esse formato de quiz não é o único que a gente tem na Escape Factory. Você professor, como um game designer, como um game master, você pode criar mapas. Olha que interessante. Olha o nível de empoderamento. Então, vocês estão vendo aqui uma atividade teste de um professor, na verdade, que ele criou sobre os estados, a geografia do Brasil, enfim, tem algumas perguntas sobre qual é o estado mais populoso, maior estado, menor estado, enfim, conteúdos típicos, né, de geografia, e você, professor, pode criar esse mapa do jeito que você quiser. No próximo vídeo a gente vai mostrar isso. E trazer o seu conteúdo. Ah, Thiago, mas as minhas crianças não leem. Não tem problema nenhum. Você pode trazer imagens, você pode trazer vídeos, você pode trabalhar com números, pode trabalhar com consoantes, com vogais, pode trabalhar com a parte silábica, aí para os anos bem iniciais, mas para os maiorzinhos você já pode trazer um conteúdo mais estruturadinho, mais complexo, como esse é o caso. Veja, isso daqui é um suporte para você, professor, criar o seu micromundo. Agora, né, você vai criar esse micromundo e vai adicionar a sua intencionalidade pedagógica. E também vai compartilhar com ele, coletar os dados e averiguar, verificar os problemas de aprendizagem, o que o seu aluno está aprendendo, o que ele não está aprendendo, e isso se conecta com o processo de personalização da aprendizagem, que é tão falado hoje em dia. Como é importante o professor coletar dados, analisar esses dados e verificar se o processo de aprendizagem está indo bem, está indo por um caminho legal, se eles estão entendendo o conteúdo, se eles estão entendendo aquilo que eu estou trabalhando em sala de aula. Se eles não estão trabalhando, vamos parar, vamos voltar, vamos fazer uma outra atividade. Às vezes o jogo não funciona, vamos então partir para uma aula que eu vou explicar ali, tintim por tintim, o que se trata o conceito, enfim. É uma estratégia que a gente oferece para vocês se conectarem, né, com o estudante de uma forma rápida e prática. Como que funciona isso?
Você, professor, pode fazer acesso tanto no WordWall, criar uma conta gratuita, quanto no Escape Factory. Aqui no Escape Factory, o que estou mostrando para vocês é um mural. Essas atividades, todas elas estão disponíveis. A gente tem mais de 1000 atividades disponíveis, tá? Você pode entrar nessas atividades, você pode olhar o conteúdo delas. Tem algumas que estão disponíveis para remix. O que é disponível para remix? Vocês podem importar para a biblioteca de vocês, tá? E podem fazer alterações nas perguntas, no mapa e assim por diante, tá bom? Então, esse é o mural público. A gente tem lá, ó, ali está mostrando mapa, caça ao tesouro, quiz, remix, são os tipos de atividades, tá? Então, fiquem à vontade para explorar. Tem atividades aqui de ensino fundamental 1, fundamental 2, de ensino superior. Gente, tem muitas e muitas atividades mesmo. Aqui são os tipos de atividades que vocês podem criar, de mapa, de quiz. O caça ao tesouro eu não mostrei para vocês, mas é com QR Code. Você pode, então, criar os desafios e espalhá-los pela casa, tá? É bem legal. Deixa eu continuar aqui, ó. Aqui vocês estão vendo uma tela que mostra o processo de criação de mapa. Então, você não precisa aprender a programar. Você só vai arrastar blocos. Os blocos, eles estão à sua direita. Clique e arrasta e vai posicionando para criar um mapa. Veja que lá no meu canto superior esquerdo, eu tenho um personagem. Esse personagem eu posso posicioná-lo em qualquer lugar do mapa e é ali onde o seu aluno vai começar a experiência de exploração no seu micromundo, tá? Então, aqui nós estamos fazendo uma construção, gente, muito rápida. Eu fiz bem rapidinho, dá para fazer mapas bem complexos, tá? Depois eu convido vocês para explorar. Tem mapas de castelo, de ilhas, tem elementos animados, tem vaquinha, tem cavalinho, tem monstrinhos, tem um monte de coisa que você pode adicionar, tá certo? Então, eu fiz aí um mapa bem simples, tá bom? Dá para colocar rio, dá para colocar estrada, florzinha, barril. Gente, dá para ficar um bom tempo aqui, enfim, criando esses espaços para os alunos explorarem, tá? Então, nós estamos mostrando justamente esses tipos de árvores, de vegetação. Os professores de geografia amam isso, porque pode criar biomas diferentes, né? Dá para criar deserto, floresta, enfim. Vamos lá em configurações. Quando eu clico em configurações, eu faço o seguinte, eu vou adicionar os desafios, eu vou adicionar o meu conteúdo. Eu posso escolher imagens de ícone, a imagem inicial, a imagem final, posso escrever frases e posso colocar questões. Então, eu posso colocar questões de resposta curta ou alternativa, tá? Só escrever ali a pergunta, tudo bem? E posso informar uma dica também, uma dica que pode ser um textinho ali, ou enfim, uma outra mídia que ele pode acionar, tá certo? Então, estou mostrando o número de pontos que você pode escolher, conforme ele vai acertando, ele pode acumular esses pontos, tá certo? E eu posso também, gente, inserir uma mídia na questão. Olha que legal e que fácil para inserir um vídeo do YouTube. Vou no YouTube, clico em compartilhar, copio o link, como vocês estão vendo, volto lá para a plataforma, dou um Ctrl+V e olha que bacana, o vídeo já está inserido. Esse mesmo procedimento pode ser utilizado para inserir imagens, arquivos de áudio. Então, eu tenho um áudio hospedado no SoundCloud, posso colocar um áudio aqui, enfim, dá para fazer muitas e muitas coisas. Aqui eu estou mostrando para vocês rapidamente como que faz a pergunta de alternativa, seleciono qual que é a verdadeira, né? As corretas, e aí eu posso criar um banco de questões, tudo bem? Salvo, e depois eu insiro essas questões no meu mapa. Veja, ali do lado esquerdo, eu tenho algumas opções. Ah, isso aí, olha, gente, como você compartilha? Você pega o link que está aí, ó. Pegou o link, manda para o WhatsApp, manda lá no Google Classroom, no seu Ava, e o aluno vai poder acessar, tá bom? Tem uma série de outras configurações que são essas, que eu convido depois para vocês darem uma olhada. Você limita o tempo. Então, eu quero que o aluno responda em 20 minutos. Acabou 20 minutos, vai fechar, ele não consegue mais responder. Consigo limitar o número de dicas, consigo programar o lançamento. Então, a atividade vai ficar disponível segunda-feira das 8 às 10 da manhã.
Pronto, passou das 10 da manhã, ninguém mais acessa. Então, com isso, você consegue trazer desafios, né? Desafios num intervalo de tempo fixo. Isso é super legal para motivar o indivíduo, para colocar o indivíduo atento àquilo que você está entregando para ele. E aí vocês estão vendo já a experiência pronta. Ó. Olha lá o vídeo que eu coloquei, a pergunta, as respostas. Enfim, tem muitas e muitas possibilidades aí para vocês, tá? Então, eu vou convidar para vocês conhecerem esses recursos, explorarem esse recurso, para vocês sentirem na pele mesmo os benefícios que trazem isso, que é um número maior de crianças mandando mensagem para você, agradecendo, querendo bis, quando vai ter o próximo jogo, quando vai ter a próxima atividade. É esse o benefício que você vai trazer. E a gente tem aqui também, Ale, um dashboard que mostra os dados coletados, quem entrou, quantas vezes, o horário, o número de acertos. Então, com isso, o professor consegue fazer um mapeamento do processo de aprendizagem dos alunos. Ale, eu falei demais. Eu acho que agora vamos dar uma paradinha para as perguntas, que eu tenho mais uma outra ferramenta para compartilhar, mas eu acho que vale a pena a gente ver algumas perguntas. O que você acha? Sim, vale sim. Vamos lá. Que aula, né? Muito bacana. Estou aqui acompanhando o comentário do pessoal, todo mundo gostando muito das dicas, né? E é bacana porque até quando a gente foi fazer esse briefing, né, Tiago? Quando a gente escolheu esse tema, isso é bacana a gente colocar para o pessoal, é porque realmente veio das escolas. Então, nosso time de assessoria que está na escola de vocês, dentro da escola de vocês, quando vocês compartilham o anseio, a vontade de conhecer novas coisas, a gente traz isso para esses momentos, né? Então, a gente via que tinha uma solicitação muito grande para o nosso time e a gente falou, vamos convidar o Tiago para trazer algumas soluções. Eu acho que aqui, Tiago, o Rodolfo, ele acaba colocando o seguinte, né? Fico triste por esse rico acervo não ter como realizar em minha escola por não ter recursos. Mas eu acredito que aqui você trouxe algumas coisas básicas, né? Que nem o Class Tool. O Class Tool, nesse momento remoto, é uma ferramenta interessante e simples, mas que, de repente, engaja mais o aluno a participar, a ficar envolvido, né? Eu acho que todo mundo tem papel e caneta em casa. Então, é possível se construir uma roleta de papel, um dado de papel. Então, é possível trazer esses elementos de outros formatos. O formato digital, né, Ale, ele é um formato mais rápido e mais prático para o professor criar e reproduzir. Escolas que não têm esses recursos, não têm o acesso à internet, por exemplo, na sala de aula, que é um grande gap que a gente tem no Brasil, o Rodolfo está coberto de razão, eu acho que nós temos alternativas que são também muito execuíveis. Então, o professor pode criar uma roleta de papel, pode criar um dado de papel. Veja, a Escape Factory, ela tem mapas. O professor pode reproduzir esses mapas também em papel. Inclusive, nós temos experiências nessa linha que são muito bem sucedidas, tá? Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui, sabe o que, Ale? Um post de uma professora que trabalhou de uma forma magistral com essa parte de labirintos. Eu acho que vai inspirar o Rodolfo, tá? Eu vou pedir licença, porque eu vou compartilhar aqui um post do Aula em Jogo. Olha que interessante, Rodolfo. Atividades Maker com a Escape Factory, tá? Isso é um post de uma professora de Curitiba, Ana Beatriz, maravilhosa, uma professora de matemática do 4º ano. E olha que interessante que ela trabalhou, Rodolfo. Aqui depois você pode entrar lá no Instagram e ver esse conteúdo de uma forma mais tranquila. Mas olha que legal isso aqui, Ale. Olha que legal a criança construindo o labirinto em casa com papelão, né? E a partir dessa construção, desse processo, ela trabalhou com numeracia, ela trabalhou com a questão da contagem, que conectando com habilidades, com coisas básicas que a gente tem
no processo, habilidades básicas a gente tem no desenvolvimento do pensamento matemático. Então, a professora trabalhou uma habilidade da BNCC, tem aqui tudo marcadinho, e aí, olha que interessante, Rodolfo, depois dessa construção, os meninos começaram a criar pequenos jogos. Então, vocês estão vendo aqui, ó, em sala de aula, os alunos criaram regras com dados e jogos, como o famoso polícia e ladrão. E olha que legal, a autoria, o protagonismo do estudante na manipulação desses pequenos objetos, né, dessa pequena experiência, desse pequeno micromundo que ele criou. O digital, Rodolfo, foi importante para potencializar, para dar uma estendida a esse processo de criação. Depois as crianças foram para o digital e reproduziram o que foi criado fora, o que foi criado analogicamente, dentro da Escape Factory. Então, são muitas as possibilidades. Se você não tem recurso na sua escola, você tem recursos básicos que você pode, recursos digitais, perdão, você tem recursos analógicos que você pode se apropriar e com base nessas ideias que a gente vê no Classtool, que a gente vê nos jogos, no Mario, que a gente vê no Sonic, a gente consegue fazer uma adaptação, Rodolfo, e aproximar aquilo que está à disposição da nossa realidade. Bacana, Tiago. Acho que elucidou bastante aí uma solução, né? Às vezes a gente fica aí preso, tentando entender uma saída, e eu acho que você trouxe. É bem bacana mesmo o Instagram, o Aulas em Jogo, ele traz bastante experiência, ele traz bastante situações que os próprios professores fizeram com os alunos, né? Tiago, aí nessa sua pegada, eu já vou colocar duas perguntas aqui numa só, tá? A gente tem a pergunta de que maneira a gente consegue, que é a Luciana que fala, que esses jogos de aprendizagem na área de educação física escolar, se existe alguma coisa, e de matemática, também estão perguntando. Olha, quem perguntou de educação física? Foi a... Peraí, deixa eu pegar aqui o nome dela, a Luciana. Ah, Luciana, tem coisas super legais de educação física, mas eu não tenho publicado ainda no Aula em Jogo, tá? Depois, mas a gente tem na fila para publicar. Mas olha que interessante que você pode trabalhar com esses desafios, Luciana, ao invés de trabalhar os conteúdos típicos ali de geografia, de ciências, você pode startar, né? Dar um comando para o aluno realizar uma atividade física, para fazer uma pesquisa sobre uma modalidade esportiva. Você pode pedir, inclusive, para ele fazer um determinado movimento, gravar. A gente tem plataformas super interessantes, né, Luciana, que permite, por exemplo, o professor receber o vídeo, não pelas redes sociais, mas aí fica uma dica, o Flipgrid é uma ferramenta sensacional para o professor fazer uma curadoria de vídeos, receber dos alunos, avaliar, dar feedback. O Flipgrid é uma rede social, não é uma rede social, mas vamos dizer, é uma ferramenta que trabalha com vídeos privados. Você pode criar uma sala, os seus alunos podem enviar os vídeos, você assiste, você dá feedback. Seria que é uma rede social mais closed, né, mais fechadinha de vídeos, tá? É legal porque quando a gente pensa com os pequenos, né, Ale, tem a questão de fazer conta nessas redes sociais por conta da idade, então é importante o professor se atentar a isso e como que ele pode utilizar essas ferramentas mais voltadas mesmo para professor, né, para proteger a criança da exposição às redes sociais e colocá-los num ambiente mais seguro. O Flipgrid é uma possibilidade, mas você tem outras, o Google Drive, enfim, esses servidores aí, os clouds da vida, permite também isso. O Flipgrid é legal que você consegue receber no seu celular, Luciana, você consegue gravar um outro vídeo também para ele, e o vídeo só fica lá, não dá para compartilhar em outras plataformas, entendeu? Então, há muitas possibilidades. Você pode pegar, por exemplo, e fazer um mapa, Luciana, na Escape Factory. Cada vez que ele tem um desafio, cada vez que ele tromba ali com um item, tem um desafio relacionado a um alongamento, a um movimento, ou ele buscar uma informação sobre a parte histórica das Olimpíadas, modalidades esportivas, enfim. Mas tem coisas muito interessantes que dá para trabalhar na educação física, tanto na parte remota quanto na parte digital, tá certo?
Tiago, eu vou refazer só mais uma pergunta, porque a gente ainda tem para terminar, né? Tem uma coisa que os professores vão gostar bastante. Isso, a Zilka, né? Que na verdade ela está representando outras perguntas, por isso que eu quero trazer. Quais jogos indicaria para auxiliar na matemática e crianças com dificuldades de concentração? Jogos para auxiliar na matemática e com crianças com dificuldade em concentração. Olha só, eu tenho uma outra plataforma também, mas isso é para educação infantil e ensino fundamental 1, chamado Click Neurons, tá? A Click Neurons, ela tem alguns jogos voltados justamente para crianças que têm dificuldade com atenção. Mas esses jogos, eles são voltados mais para o profissional institucional, neuropsicopedagogo, psicopedagogo, que vai trabalhar com a identificação dessas dificuldades, o Ale, e vai trazer à tona isso para os professores e como que eles podem desenhar experiências para resolver esses problemas, tá bom? Chama clickneurons.com.br. É uma plataforma onde a gente faz o mapeamento de 46 habilidades essenciais da aprendizagem, tá? E é toda baseada na BNCC, baseada, enfim. E a gente trabalha com gamificação e aprendizagem baseada em jogos. Então, nessa plataforma tem jogos que são específicos para trabalhar, por exemplo, a diferenciação entre consoantes, entre vogais, entre subtising, que é a contagem súbita, que eu acho que vem no campo aí da Luciana, perdão, da Luciana não, da professora de matemática que perguntou, Zilka, né? Então, ó, deixa eu só compartilhar aqui com vocês, de uma forma bem breve, não estava no script, mas eu compartilho, ó, aqui, ó, o Neurons, né? São essas 46 habilidades que nós mapeamos. E de matemática, que é o interesse da Zilka, nós temos atividades que fazem avaliação da magnitude não simbólica, magnitude simbólica, resolução de problemas, valor posicional, transcodificação numérica, fato numérico e representação da magnitude. Essas são as habilidades fundamentais para o desenvolvimento do pensamento matemático em crianças que estão na educação infantil e nos anos iniciais do fundamental. Então, tem lá alguns jogos, a gente tem um jogo, Ale, que é o Numerando, que é um jogo que ocorre no fundo do mar, e com uma das nossas personagens, que é a Lina. Deixa eu mostrar aqui a Lina para vocês. A Lina, inclusive, ela tem TDAH, ela tem déficit de atenção. E aí, aqui nós temos os cards dos personagens, e a Lina, ela precisa contar peixinhos, tá? Só que os peixinhos, eles ficam dentro de bolhas, e as bolhas vão subindo, e tem vários objetos passando. Então, a criança precisa ter uma concentração para fazer uma eliminação dos estímulos distratores, prestar atenção nos estímulos, nos peixes, que é o objetivo da atividade, e apontar ali no jogo se é maior, se é menor, quantos peixes. Tem uma série de desafios envolvendo a parte de contagem. Uma outra coisa, Zilka, veja a atividade que eu falei para você, acabei de mostrar, que é a atividade da Escape Factory, atividade Makers com a Escape Factory, no aula em jogo, Zilka, porque é uma atividade que pode envolver também conceitos de matemática, porque a criança precisa desenhar ali uma grid, ela precisa contar quantos quadrantes, é uma atividade ótima para trabalhar com plano cartesiano, a elaboração de labirintos, tanto no analógico quanto no ambiente digital, é extremamente rico, é extremamente interessante, Zilka, para trabalhar essas habilidades matemáticas fundamentais para o desenvolvimento do pensamento matemático, tá? Perfeito, Ale? Perfeito, Tiago. Acho que agora a gente pode ir para esse seu segundo momento, que a gente já está com o horário. E já é rapidinho. Muito rico. Ótimo. Então, ó, eu mostrei para vocês a possibilidade de criar espaços, como eu posso dizer, complexos, né? Que envolve ali o avatar andando, a coleta de dados, né? O armazenamento de dados. Mas nós temos algumas ferramentas mais simples também. Então, eu vou mostrar para vocês uma outra ferramenta autoral que a gente está desenvolvendo, que é o ClassDash.
ClassDash é uma ferramenta que foi lançada no livro que eu publiquei em outubro do ano passado, chamado Aula em Jogo, Descomplicando a Gamificação para Educadores. E essa ferramenta ela tem o objetivo justamente de auxiliar o professor na reprodução dos elementos dos jogos, tá bom? Eu vou colocar aqui, rapidamente, a página. Deixa eu colocar, pronto. Essa é a página do ClassDash, chama classdash.aulaemjogo.com.br. Eu vou colocar aqui no chat, e depois vocês podem, por gentileza, colocar aí para todos os professores. Aqui você encontra alguns templates que você pode reproduzir dinâmicas de batalha naval na sua sala de aula. Você pode reproduzir dinâmicas de Angry Birds, bem parecido, tá? Atividades, dinâmicas envolvendo jogos que os meninos adoram, envolvendo batalha entre heróis e um grande inimigo, um grande chefão. Nós temos o amado Ludoskit, é o primeiro que eu vou apresentar para vocês, que os professores gostam bastante, e outros, depois vocês vão dar uma olhada. E olha que legal, gente, nós estamos lançando planos de aulas agora. Nós estamos lançando sequências didáticas estruturadas para ajudar justamente o professor a reproduzir esses elementos de uma forma rápida, tá? Eu vou abrir aqui para vocês o Ludoskit 1.5. Quando você abre esse template, você vai ver essa carinha aqui, tá? Você vai ver isso. O que significa isso aqui? Deixa eu só posicionar. Vocês estão vendo bem? Então, né? Isso aqui é um template que ajuda o professor a reproduzir na sala de aula tabuleiros, dados, roletas. Ele cria ali a experiência que ele desejar, tá? Então, eu vou clicar aqui em Play. Vou clicar aqui, ó, vai ter uma série de recursos. O recurso que eu vou mostrar para vocês, o principal, é este aqui, que está nesse peão. Vou clicar aqui nesse quadradinho que diz respeito aos tabuleiros. Vocês vão ver que já vai aparecer uma roleta, vão aparecer os pinos que eu posso mover. Se eu clicar aqui no tabuleiro, ele vai dar a opção de tabuleiros para mim, tá bom? Então, veja, o professor, eu sou professor, gente, eu já dei aula para fundamental, já dei aula para médio, eu trabalhava muito com isso, eu sei, assim, o quão trabalhoso, tempo que a gente tem que ter para elaborar esses tabuleiros, né, para levar isso para a sala de aula. A ideia é facilitar o trabalho do professor, tá bom? Essa é a ideia, e empoderá-lo no sentido, olha, reproduza, faça isso que você vai alcançar resultados satisfatórios, tá? Então, a gente está utilizando o digital como um recurso facilitador, tá bom? Então, aqui eu tenho um tabuleiro que tem 41 casas, e eu posso clicar sobre as casas, olha que interessante, eu posso customizar o meu tabuleiro, e eu posso trazer diferentes ícones, tá? Eu posso, então, criar o tabuleiro que eu quiser, tem um monte de itens aqui, tá bom? E eu posso atribuir pequenas regras, quando o peão cai nessas casas, travo aqui, posso mudar o fundo, a cor do fundo, para, enfim, o fundo que eu achar mais adequado, mais interessante. E aí é o seguinte, eu posso reproduzir com os meus alunos uma atividade que envolve grupos, cada peão, cada cor representa um grupo de alunos, e os alunos podem utilizar a roleta para avançar, ou então ele pode utilizar dados, um dado, dois dados, dados de letras, dados de cores, que o pessoal do Fundamental 1, dos anos iniciais, utiliza bastante. Enfim, gente, aí você começa a criar o seu setting de jogos, tá? Então você consegue girar o dado e atribuir as regras. Ah, tira 2, 1, 2. Caiu aqui, vai fazer o quê? Depende do que você acordar com eles. Como assim, Thiago? Depende. Ora, isso aqui é um template, isso aqui não é um jogo finalizado. Isso aqui são os elementos dos jogos que você tem à disposição. Como você vai montar a experiência depende do seu objetivo, depende do que você quer trabalhar com os alunos. Ai, Thiago, mas eu não tenho ideia para fazer isso. Não tem problema, a gente tem os caminhos para te ajudar. Então, ó, se você for lá no ClassDash, nos planos de aula, nós temos, toda semana a gente está publicando um, tá bom? E você fica à vontade para enviar para a gente. Eu vou mostrar como que você pode enviar. Então, aqui eu tenho uma atividade, ó, gamificando uma avaliação diagnóstica de matemática. Olha que legal, Zilka, do 4º ano matemática, tá? Então, aqui, gente, tem passo a passo do que você pode fazer.
olha lá, vamos utilizar... isso aqui é o Batalha Naval, que é um outro template, tá? É um outro template que eu já vou mostrar para vocês. Mas aqui, ó, tem um passo a passo, tem até as questões, gente. Tem até as questões para você utilizar na sua aula, regra por regra, tá? Do Ludoskit, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar rapidinho onde está o Ludoskit. Deixa eu mostrar, tá aqui, ó. Eu vou pegar esse plano de aula, porque eu estou mostrando o Ludoskit para vocês, né? Então, ó, criando um jogo com verdades e mentiras sobre o Brasil. Deixa eu mudar aqui o zoom. Pronto, acho que ficou mais adequado para vocês enxergarem. Perfeito. Então, ó, aqui eu tenho passo a passo como que esse professor utilizou o Ludoskit numa aula. No caso, aqui é uma aula de geografia para o 7º ano, tá bom? Mas você que está no 4º, no 3º, no 2º, dá para adaptar tranquilamente, gente. Tranquilamente mesmo. Isso aqui é uma experiência de professor para professor. Mas, por favor, você se adapte aí. Então, ó, organize o conteúdo das questões. O professor organizou várias questões, elas estão aqui, verdadeiro ou falso. Vamos agora criar o tabuleiro no Ludoskit. Acesse o template, aí está explicando. Aqui mostra ó, o tabuleiro que foi criado, que foi utilizado na aula. Vence o primeiro que chegar até o final, que essa é a regra, né, básica de jogos de trilha. Aqui tem algumas dicas. Se for uma aula presencial, se for uma aula remota, como que você deve lidar com esse recurso. Aqui tem as regras, ó, João roda a roleta, ele tira 3. Para avançar 3 casos, ele deve responder corretamente uma pergunta feita. João, o Brasil é o maior país do mundo, verdade ou mentira? Aí o João responde, é falso, professor. Então o João acertou, né, gente? Então ele avança 3 casos. Gente, olha, tá tintim por tintim aqui, gente, para não se perder mesmo. E olha que legal. Thiago, eu vi uns ícones ali, eu não sei o que fazer. Agora você vai saber, ó. Esses ícones, você pode chamar de power-ups. O que são power-ups? São quando o pino cai naquela casa, ele pode ter uma ação. E aqui nós temos exemplos de ação. Ó. Caiu no interrogação, responda mais uma pergunta e avance o número de casos obtidos na roleta. Se caiu na coroinha, na casa que tem a coroinha, você é o rei. Escolha 2 jogadores, inclusive você, para trocarem as posições. Olha que legal, gente. Quantas regras eu tenho aqui para justamente criar interações, sensações, criar emoções, criar sentimentos, sensações com os meus alunos, tá? E as experiências são muito, muito legais. Lá no Instagram também tem alguns IGTVs que eu mostro os professores utilizando isso. Você, então, está convidado a conhecer esses planos de aula, tá certo? Por uma questão de tempo, vai ficar assim, a tarefa de casa para vocês explorarem os outros templates. Tem muitos templates. Convido você a também conhecer esse aqui, ó, envolvendo a avaliação diagnóstica de matemática com o Batalha Naval, gente. O Batalha Naval faz um sucesso danado com os meninos. O pessoal, as crianças, principalmente Fundamental 1 e Fundamental 2, às vezes não conhece o Batalha Naval, mas aí você explica, eles entendem e eles adoram, gente. Então você consegue reproduzir, ó, aqui você vai escolher o número de embarcações, o tempo, a música, se é competitivo, se é colaborativo. Esse é um outro template, tá bom? Mas a ideia do Class Dash é facilitar o processo de reprodução desses elementos, dessas dinâmicas de jogos na sua sala de aula. Tiago, que conteúdo? Conteúdo que você desejar. Então, você pode fazer uma conta aqui no Class Dash, uma conta gratuita. Gente, tem um processo de gamificação aqui dentro, que é bem legal. Tem conquista, tem ranking, tem história. Você vai ganhando estrelas aqui. Essas estrelas são importantes para você conquistar mundos. Deixa eu mostrar rapidamente aqui para vocês. Ó, entenda como você pode ganhar estrelas. Tem um vídeo que depois você pode assistir falando sobre as regras. E aqui, ó, você pode, com as estrelas, com as ações que você tem aqui no site, que você depois vai entender, você pode conquistar o mundo de Iguaçu. Aí o mundo de Iguaçu, ele tem, aqui depois você dá uma olhadinha, ele tem uma historinha, e tem uma conquista, um recurso que pode ser desbloqueado para você, para facilitar a sua vida na sala de aula. Depois que você rodar essas experiências, você pode enviar plano de aula, enviar vídeo, que a gente está publicando toda semana recursos novos, templates novos, planos de aulas novos.
E vocês vão ver, deixa eu mostrar um outro aqui, que tem várias estratégias, tá? Tem estratégia de revisão de... A gente começou agora a publicar de ensino superior, gente, ó. Aqui você tem as disciplinas, aqui você tem a estratégia, ó. Batalha de aprendizagem, revisão de conteúdo, rotação por estações e os templates. Olha que legal esse aqui, por exemplo, para aula de ciências, envolvendo rotação por estações, ó. Então, está explicando, tintim por tintim, passo a passo, como que você estrutura uma rotação por estações, e ainda tem o conteúdo, ó. E ainda também tem a sugestão de outros recursos que você pode integrar. Integrar com o Jamboard, integrar com o Google, integrar com PowerPoint, Canva, Google Forms. Realmente, gente, é assim, tem muitas possibilidades, tá? E nesse caso, por exemplo, o Rodolfo falou sobre a questão de recursos. Rodolfo, aqui o aluno não precisa acessar, só você, tá? A gente tem a possibilidade dos templates online e também os offline, tá? Então, muitos professores, quando eu lancei isso, muitos professores falaram, minha escola não tem internet, não sei o quê, mas também tem a possibilidade de você adquirir os offline, que você instala no computador, Rodolfo, e você projeta em sala de aula. Esses templates, eles não são para os alunos jogarem, é para você, professor, gerenciar as atividades. Eu costumo dizer que eles são gerenciadores de atividades, tá bom? Você vai gerenciar os grupos de alunos trabalhando na sua aula, seja fazendo uma avaliação diagnóstica, uma revisão de conteúdo, uma rotação por estações, enfim, o que você desejar, tá certo? Tranquilos? Ale, alguma Tiago, pergunta? Tem bastante. Tem bastante, assim, na verdade, considerações. O pessoal gostou bastante, né? O pessoal pediu muito para que a gente passasse as indicações de tudo que você falou. Eu vou ver com o time aqui de eventos se a gente consegue criar um documento para deixar fixado também no vídeo no YouTube, para que o pessoal faça o download. Porém, de qualquer maneira, o vídeo ele vai ficar gravado. Então, a qualquer tempo, vocês podem reassistirem, aí dá pause, entra, vê de novo. Eu acho que daí vê com os colegas também, compartilha com os colegas, né? Mas o pessoal gostou muito, Tiago. Acho que a gente poderia seguir aqui mais uma hora tranquilamente. Mas, infelizmente, né, o tempo não é muito. E aí tem outros templates, ó. Depois vocês dão uma olhada lá, que tem outros formatos de tabuleiro. Eu mostrei o mais tradicional, mas tem outros formatos. A gente vai subir um que é muito legal, gente, que dá para você fazer a pergunta, salvar a pergunta dentro do tabuleiro. Enfim, assim, as possibilidades existem. Você, como professor, precisa garimpar, precisa conhecer esses recursos para ver o que faz sentido ou não dentro da sua sala de aula. E é muito bacana as coisas que você trouxe aqui, né, Tiago? Porque são coisas que você consegue iniciar um trabalho tranquilamente. Se eu ainda não tenho familiaridade com jogos, né, dentro de sala de aula, eu consigo iniciar esse trabalho. Também trouxe soluções aqui para pessoas que também já estão um passo à frente. Muito bacana. Mas antes de passar para suas considerações finais, eu gostaria de lembrar para vocês que estão aqui com a gente que a Moderna sempre traz novidades e soluções pensadas para suprir as particularidades da sua realidade na escola. Então, aproveite esses eventos online, como este, os cursos e formação para professores que disponibilizamos para as escolas adotantes. Isso é muito bacana, pessoal. Os parceiros da Moderna, a gente tem um ambiente de formação de professores onde a gente traz formações com esses conteúdos, né? Metodologias ativas, ensino híbrido, então muita coisa. Então, você que é nosso parceiro, aproveite, né? Aproveite esses benefícios, a nossa assessoria pedagógica, que é super bacana também, porque daí ela traz essas informações das necessidades, do que vocês gostariam que a gente compartilhasse com vocês de experiências, e a gente vai aprendendo e crescendo junto, né? E caso você queira tirar dúvidas de como usufruir mais das vantagens que o novo Pitanguá e a plataforma Kepler proporcionam, a gente vai deixar no chat um link para vocês solicitarem uma reunião com os nossos consultores comerciais. E também outra coisa que vale lembrar, que eu vi que surgiu bastante dúvida, né? Todos os encontros da Jornada Digital de Educação 2021 terão certificado de participação para quem acompanhar os nossos encontros ao vivo.
O link estará no chat e na descrição do vídeo no YouTube, tá? Pessoal, não é imediato que o vídeo sobe. Então, talvez os vídeos ainda que aconteceram nas palestras das 18, 19 horas, talvez ainda não estejam disponíveis. Mas ao longo da semana, todos esses vão estar, tá? E eu gostaria também de lembrar que esse evento esse evento, ele é uma ação dos nossos programas Novo Pitanguá e da plataforma Kepler, tá? Então, se você tem alguma dúvida sobre esses projetos, eu peço que preencham o formulário que está aparecendo para você no chat e fale com um dos nossos consultores, ok? Então, Tiago, vamos à despedida, suas considerações finais. O pessoal pediu indicação do livro que você falou, então, se você puder fechar aí com essas indicações. Claro. Eu quero fechar indicando para o professor o seguinte, que os recursos tecnológicos, eles são ferramentas, são meios para empoderar a sua presença, o seu papel dentro da sociedade. Entenda isso, professor. Entenda isso, tá? Tudo que eu mostrei para vocês dá para fazer no analógico, tá? Que também é tecnologia, claro. Mas você vai ter um trabalho a mais. O digital, ele tem alguns atalhos. Ele permite você criar muito mais rápido, manipular mais rápido, e ele acaba sendo muito mais barato quando a gente pensa no uso de recursos materiais, né? Eu lembro muito bem, como eu falei para vocês, quando eu era professor, eu fazia essas atividades, quando eu estava como professor do Fundamental 2, eu fazia muito essas atividades, eu lembro o tempo que era despendido nisso, investido nisso. E hoje a gente tem uma série de possibilidades para encurtar esse processo. Então, olhem para as tecnologias como justamente essas próteses cognitivas de vocês. Vocês podem justamente facilitar o trabalho. Trabalho para quê? Para oferecer um feedback instantâneo para os meninos, para oferecer um processo de gerenciamento das atividades. E quando a gente fala no universo dos jogos, você demanda isso. Você demanda dar feedback para o seu aluno. Aliás, a aprendizagem demanda muito isso, né? Sim. Então, entendam, saiam dessa live entendendo que essas tecnologias digitais que eu estou apresentando para vocês, no formato, né, de jogos, eles auxiliam aí o professor a reproduzir de uma forma mais contundente os elementos, o design e as dinâmicas dos jogos em sala de aula. Eu queria fechar também convidando vocês para conhecer o Aula em Jogo. O Aula em Jogo, a gente tem essas plataformas que são autorais. A gente está trabalhando o desenvolvimento de conteúdo dentro desse perfil. Tem cursos, formações, que depois vocês podem entrar em contato, podem conhecer melhor o que a gente está criando e entender que a gente está aqui para empoderá-los, para desenvolver ferramentas, caminhos e meios para empoderar o professor. Eu acredito muito nisso, eu acredito muito que o professor precisa ser empoderado. Fecho a minha apresentação com uma frase do Rubem Alves, né, que eu adoro, gosto muito de lê-lo, e como a gente falou bastante sobre emoções, sobre essa importância da emocionalidade no processo de aprendizagem, o Rubem Alves fala o seguinte: aprendo porque amo. O que estou aprendendo, quem está me ensinando ou alguém que ama isso. Isso é fundamental para que ocorra um processo de aprendizagem mais eficaz, mais significativo. E diante desse cenário que nós estamos em tela, também quero trazer um pensamento final que eu aprendi com a minha mentora, com a minha professora master, com a minha musa inspiradora, que é a Inês Coso, uma mulher que caminha muito próximo dentro do meu desenvolvimento, a gente gosta bastante de trocar, e a Inês sempre nas apresentações dela, ela traz a frase do mestre Ken Shusato, que é um professor de natação, e um professor de natação ímpar, exemplar, e ela fala que ela estava assistindo num belo dia aquele repórter Eco da TV Cultura, e uma jornalista perguntou para esse senhor, mas como que o senhor ensina tão bem natação para os seus alunos, né? E o mestre Kenichi Sato respondeu da seguinte forma: eu não ensino e não mando cópia. Ensinando, sai cópia. Mandando,
sai escravo. Eu transmito o meu espírito. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham sentido essa transmissão, dessa paixão, desse entusiasmo que eu tenho pela educação e pelo universo dos jogos, tá bom? Tiago, mais uma vez, muito obrigado pela participação, pela contribuição de você, pela sua contribuição, por compartilhar a sua experiência, toda essa construção, todo esse trabalho. O pessoal está levantando a hashtag Volta Tiago. Então, mais com certeza. Com certeza, com certeza. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Tiago? Até a próxima. Eu que agradeço, minha querida. Pessoal, então a gente chega ao fim da transmissão de hoje, né? Agora, das 10 horas. E todos, lembrando que todos os dias, amanhã, né? Quarta e quinta-feira, às 10 horas, os temas vão ser relacionados à educação infantil e fundamental. E amanhã falaremos sobre planejamento de aula. Ok? Então, espero vocês aqui comigo amanhã de novo. Mas lembrando que hoje a gente ainda tem um encontro às 18 horas, com foco nos gestores das escolas, sobre campanha de matrículas 2022, com os especialistas Denis Drago e Leonardo Mendonça. E também, às 19 horas, hoje, um super encontro com o Guilherme Davoli, conversando sobre como se redescobrir professor. Pessoal, não percam. Será muito bom, as palestras estão imperdíveis. Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.